aí, seus hardcore, tudo beleza? Para quem acompanhou a última live sexta-feira já sabia que ia sair aqui no canal um mini curso de Price Action. Então, roda a vinheta e vamos falar sobre o curso. Turma, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é, este curso será 100% gratuito, tá ok? Então não se preocupem, não me perguntem quanto vai custar, nem aonde compra. O curso vai ficar disponível aqui no canal para quem quiser consultar a hora que quiser, beleza? A segunda coisa que eu quero falar com vocês é um pouquinho de quais os temas que serão abordados nesse mini curso. Eu acredito que a gente vai levar em torno de umas 14 a 16 aulas para conseguir cobrir o tema que eu quero passar para vocês. E para matar um pouquinho da curiosidade de vocês, eu vou começar falando um pouquinho de quais são esses temas que a gente vai abordar aqui no canal. O primeiro tema que a gente vai falar são os candlesticks, porque é com base nos candlesticks que a gente opera dentro do meu método de Price Action. O primeiro tema que vai ser abordado em torno dos candlesticks é a definição do que são candles de tendência, indefinição e reversão. Porque para que vocês possam compreender o estudo das continuidades, que é o tema seguinte, todas essas definições têm que ficar claras para vocês. Então na primeira aula que é hoje eu vou falar um pouquinho da definição de cada um desses tipos de candlesticks, para que na aula seguinte a gente possa falar sobre o estudo das continuidades, que a propósito é esse estudo das continuidades que embasa todo o meu método operacional. Toda a minha maneira de pensar e a maneira como eu vejo a probabilidade dentro do mercado parte desse estudo das continuidades, que foi um estudo que eu fiz através de um robô programado na plataforma que testa algumas características de algumas barras, que são essas barras de tendência. E o resultado desse teste foi bastante curioso, e foi a partir desse teste que eu consegui delimitar de uma maneira muito mais objetiva qual é o meu método e como que eu vejo o movimento do preço dentro do mercado. Ainda falando de candlesticks, vamos comentar um pouco sobre quando utilizar os candlesticks e quando não utilizar. Ah, Renan, essa é fácil, essa eu sei responder, é só a gente observar o contexto e ver se dá para usar e ver se não dá para usar. Sim, mas nem sempre é fácil de a gente identificar esse contexto. E muita gente pensa que a questão contextual do mercado é apenas a leitura de ciclos. O problema é que muitas vezes o mercado não está em apenas um ciclo ao mesmo tempo. A gente vai ver mais para frente que vamos falar também de ciclos e subciclos, e entender que muitas vezes o mercado se constitui de movimentos que podem ser movimentos de 2 ou até mais ciclos ao mesmo tempo. O próximo tema que a gente vai tratar no minicurso é a questão da força de movimento, ou seja, a formação das pernas. A gente vai começar falando dos candlesticks e depois a gente vai falar do que esses candlesticks juntos representam dentro do mercado. E isso pode gerar força de movimento. Analisando a constituição dessas pernas formadas pelos candlesticks, a gente vai conseguir identificar algumas das principais características que constituem uma perna forte. E aqui vale a observação de que muito do que vocês verem lá do estudo de continuidade das barras vai se aplicar ao estudo das pernas também. E por último, mas não menos importante, a gente vai falar de pernas como subciclos. Lembra que eu falei que o mercado muitas vezes pode estar em mais de um ciclo ao mesmo tempo? Eu chamo isso de subciclos. E nesses casos, muitas vezes os subciclos são representados pela formação de uma perna forte, de um movimento relevante dentro do mercado. Depois de falarmos de candlesticks e falarmos de pernas, aí vamos falar de ciclos. Quais são os fundamentos dos ciclos e o que são ciclos e subciclos? Essa parte é muito importante porque os ciclos definem uma caixa de ferramentas que pode ser usada em um determinado tipo de mercado. A partir desse entendimento de ciclos, a gente consegue visualizar o mercado em estágios diferentes. E dado que o mercado se comporta de forma diferente em cada um desses estágios, a gente vai ter uma caixa de ferramenta com todas as coisas que a gente pode utilizar, incluindo os setups, para que a gente possa atuar da forma correta dentro do mercado, se comportando da maneira como o mercado está agindo. Os primeiros ciclos que a gente vai ver são os ciclos de rompimento e canais estreitos, porque são ciclos que geram muito deslocamento, com exceção dos canais estreitos sem deslocamento, que aí a gente vai ver na aula específica de canais estreitos. Mas de maneira geral, o ciclo de rompimento e o ciclo de canal estreito com deslocamento são os principais ciclos dentro do mercado, porque eles geram justamente deslocamento. E a gente vai ver também lá na aula de probabilidades que a minha definição de probabilidade advém justamente do deslocamento que é gerado pelos movimentos fortes dentro do mercado. Continuando também na aula de ciclos, a gente vai falar de canais largos com correções saudáveis e correções profundas e posteriormente lateralizações. Notem que aqui a gente tem lateralizações,
porque existem vários tipos de lateralização que podem ser trabalhadas dentro do mercado. E eu divido cada um desses tipos em um ciclo diferente, porque eles apresentam comportamentos diferentes e vão requerer ferramentas diferentes, logo, caixas de ferramentas, ciclos diferentes para que a gente possa operar. Então, até aqui, a gente viu as três principais coisas que embasam o meu método, que são as barras, ou os candlesticks, as pernas e as barras. A partir da aula de ciclos, vocês vão perceber que eu sempre observo o mercado dentro desses três parâmetros. As três coisas que eu analiso quando eu quero entrar em uma operação são justamente os candlesticks, as pernas e as barras, porque são eles que ditam a tendência da minha probabilidade. E é justamente por isso que o próximo tema que vai ser abordado é a probabilidade. A gente vai falar da definição de probabilidade, o que é a probabilidade atual do meu trade e qual é a tendência dessa probabilidade, que é delimitada justamente pela leitura de candlesticks, pernas e ciclos. E então eu vou fazer uma aula para vocês mostrando alguns exemplos de como eu observo cada uma dessas coisas para que a gente possa determinar a tendência da probabilidade no nosso trade e conseguir delimitar se é um trade de boa probabilidade ou um trade de uma probabilidade ruim. O próximo tema que vai ser abordado é justamente o gerenciamento. Como que a gente gerencia o trade após termos identificado as probabilidades dos próximos movimentos? Em todo trade que é feito, devemos ter uma premissa operacional, ou seja, devemos saber o que esperar do trade e como agir caso o mercado não se comporte da forma como a gente espera. E é por isso que uma das principais coisas que temos que ter no trade é objetivo, saber o que a gente quer daquele trade. Logo após a gente falar dos objetivos e das premissas operacionais, a gente vai falar também de como fazer boas saídas desses trades, ou seja, como atuar de uma forma prática, mostrando com exemplos para vocês como efetuar as saídas de acordo com as nossas premissas e os nossos objetivos. Isso parece um pouco básico, mas na verdade é um erro muito comum entre as pessoas e eu quero fazer um vídeo falando só sobre isso, porque eu vejo que muita gente abre um trade esperando alguma coisa do mercado e acaba não gerenciando o trade de uma forma coerente com aquilo que espera ou com o objetivo que tem no trade. Então é um erro muito comum que as pessoas cometem e que muitas vezes fazem com que um trading system vencedor acabe virando um trading system perdedor por conta do mau gerenciamento. Avançando um pouco mais no conteúdo, a gente vai falar um pouco também de Trading Plan e nesse tema também vai entrar a aula de Monte Carlo, que é uma ferramenta que vai ajudar vocês a elaborar o Trading Plan e entender se o que vocês operam está realmente de acordo com a expectativa que vocês têm de resultado. Logo depois disso, a gente vai ver como elaborar um plano de trade de acordo com o nosso objetivo, não da operação em si, mas da evolução da conta e do nosso operacional como um todo. E depois a gente vai falar um pouco também dessa evolução da conta, entender como que isso acontece desde quem está começando até quem já está no estágio final, que é o estágio onde faz dinheiro e consegue alavancar o seu resultado. Por último, mas não menos importante, a gente vai falar também de Position Sizing, que na verdade, não menos importante, vírgula, é uma das coisas mais importantes dentro do meu operacional, porque é através do Position Sizing que eu resolvo muitos problemas no meu Trading System. Muita gente tem, por exemplo, problema para aumentar o tamanho da mão. Opera X contratos, depois vai aumentar a mão para Y contratos e aí não consegue mais operar, porque o tamanho da mão impede com que você gerencie o trade da forma correta por conta do valor financeiro se tornar de uma forma muito abrupta um valor que você não está acostumado. O Position Sizing ajuda a resolver esse problema, como também ajuda a fixar um valor máximo de perda que você pode ter por trade, o que vai te ajudar a manter uma estabilidade dentro da curva de crescimento de capital da sua conta. Vale lembrar aqui que existem várias maneiras de você fazer um position sizing da sua conta, algumas mais aplicáveis a um determinado estilo operacional e outras mais aplicáveis a outros estilos. Eu vou ensinar para vocês um position bem básico, que na verdade é muito parecido com o position que eu uso na minha conta pessoal e que resolve muitos dos meus problemas e que me dá segurança para operar, porque eu sei que mesmo que tudo der errado, eu não vou extrapolar o meu limite de loss. E depois a gente vai falar um pouco do SQN, que é o System Quality Number, elaborado pelo Van Tarp, que é o número que ajuda a medir a qualidade do nosso sistema operacional. Bom, galera, feita essa breve introdução do curso, então a gente vai partir agora para o nosso primeiro tema, que é a definição dos candlesticks de tendência, de indefinição e de reversão. Dentro do meu modo de ver o mercado, a principal característica das barras boas de tendência é que elas representam deslocamento. Uma barra boa de tendência tem que gerar deslocamento no mercado, de preferência com corpo expressivo com relação às barras anteriores. Quanto mais expressiva for essa barra, melhor tende a ser essa barra de tendência. Algumas das características que podem ser observadas numa barra de tendência é que as barras têm sempre mais corpo do que sombra, de preferência 50% ou mais
de corpo e que elas têm fechamentos próximos das máximas, no caso de barras compradoras, ou próximo das mínimas, no caso de barras vendedoras. Por exemplo, uma boa barra de tendência seria uma barra com corpo grande, pouca sombra, fechando próximo das máximas e com mais corpo do que sombra com relação ao seu tamanho total. Claro, se essa barra puder ser uma barra muito maior do que as barras anteriores que o mercado vinha desenhando, melhor. Lembrem-se, a principal característica de uma boa barra de tendência é a inserção de deslocamento no mercado. Você perceber que o mercado estava em um ponto, principalmente se ele estava em algum ponto por muito tempo, e depois, em pouco tempo, ele foi deslocado para uma região que antes não era negociada. Essa característica ela é muito útil, principalmente nos casos de rompimento. Lembrem, o mercado é deslocado para uma região onde ele não era negociado, e ele foi deslocado com velocidade. Mas a gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar dos rompimentos lá na aula de ciclos. Por enquanto, guardem essas características das barras de tendência. As próximas barras que a gente vai falar são as barras de indefinição. E apesar das barras de tendência serem relativamente simples de se entender, quando a gente entra no tema dos candles de indefinição, muita gente começa a se confundir. Porque dentro do meu conceito, algumas barras que são barras de indefinição, dentro da análise técnica clássica, como por exemplo o martelo, é considerado por mim uma barra de indefinição e não uma barra de reversão, como a gente vai ver no slide seguinte. Então, uma barra de indefinição é composta por um corpo nem sempre expressivo, principalmente com relação às barras anteriores, o que é muito comum acontecer em mercado lateral. Você olha para as barras que formam a lateralização e você percebe que dentro daquela lateralização, a última barra que foi formada, que pode ser um martelo como esse desenhado na tela, acaba sendo uma barra com corpo ou com um tamanho muito parecido com o tamanho e com o corpo das barras anteriores que compõem essa lateralização. Outro ponto que facilita o entendimento das barras como barra de indefinição é que a barra tem pelo menos metade do seu tamanho como sombra. Nesse caso aqui, a gente tem praticamente 2 ou 3 vezes mais sombra do que corpo nessa barra que foi desenhado. O fechamento dessas barras geralmente ocorre longe das máximas ou das mínimas, mas não é o caso de algumas barras como essa aqui que foi desenhada. Mas na grande maioria dos casos, as barras de indefinição costumam ter um pouco de sombra superior também, assim como sombra inferior. Mas não é raro a gente ver barras fechadas sem essa sombra superior, e isso não faz com que essa barra seja uma barra de tendência, porque ela ainda assim tem mais sombra do que corpo na sua composição. A principal característica que essas barras representam é indecisão. O mercado não tem deslocamento. A gente vai ver lá na frente na aula de pernas que algumas pernas podem ter deslocamento e elas vão ser compostas por algumas barras como essas, que são barras de indefinição. Mas a barra em si representa indecisão do mercado e perda de deslocamento. O que a gente vai ver que vai impactar diretamente nas probabilidades do nosso trade quando a gente estudar as probabilidades nas aulas posteriores. Outros exemplos de barras de indefinição são barras com corpo vendedor, mas que também fecham com sombras inferiores e talvez sem sombra ou alguma sombra superior. Barras como dojis ou spinning tops também são barras de indefinição. Barras assim, tem abertura e fechamento no mesmo preço, com sombra superior e sombra inferior, ou mesmo barras que às vezes aparentam ter mais corpo do que sombra, mas são barras que na verdade têm praticamente metade da sua composição como sombras, como seria o caso de uma barra como essa. Então, para a gente identificar facilmente uma barra de indefinição, a gente deve prestar principalmente atenção a este quesito aqui. Pelo menos metade, não exatamente às vezes 50%. A metade é uma aproximação. Às vezes a barra pode ter inclusive 55% da sua composição como corpo e o resto sombra. Ainda assim, dependendo da situação onde ela se encontrar, caso esta barra tiver uma característica muito parecida com as barras que vinham acontecendo até então no mercado, e o mercado não tem deslocamento, ela pode ser considerada uma barra de indefinição sim, mesmo tendo um pouco mais de corpo do que sombra. Então, a localização da barra e o entendimento do que ela representa dentro do movimento do mercado como um todo é sim extremamente relevante. E a gente vai ver muito disso na aula de composição de pernas, onde a gente vai conseguir entender que muitas vezes o mercado pode, por exemplo, estar lateral sem ter delimitado uma região das máximas ou mínimas da lateralização. E a gente consegue identificar isso pelo compasso do mercado, pela velocidade com que as coisas acontecem e pela composição das pernas que são feitas por barras muito parecidas e às vezes com algumas barras de tendência, inclusive dentro dela, mas que não tira o mercado de um compasso de lateralização. O próximo tipo de barras que a gente vai ver são as barras de reversão. Nas barras de reversão,
o corpo da barra de reversão deve ter pelo menos metade do tamanho da barra anterior, para que ela seja considerada uma barra de reversão. Então, por exemplo, se temos uma barra compradora deste tamanho, o corpo de uma barra de reversão deve ter pelo menos metade do tamanho da barra anterior, ou seja, o corpo de uma barra de reversão deve ter pelo menos metade ou mais do tamanho de uma barra anterior, para que ela seja considerada a reversão desta barra. Então prestem bem atenção, o corpo da barra de reversão deve ter pelo menos metade do tamanho da barra anterior. Para que uma barra de reversão também seja uma boa barra de reversão, ela deve ter mais do que 50% de corpo. E é por isso que os martelos e as estrelas cadentes não são consideradas por mim boas barras de reversão, porque elas são barras compostas por mais sombra do que corpo. Portanto, uma boa barra de reversão deve ter pelo menos 50% de corpo em sua composição, com relação ao seu tamanho próprio. Outra característica importante de se notar nas barras de reversão é que quantos mais fechamentos de barras anteriores essa barra reverter, melhor. Como, por exemplo, nesse desenho que está na tela. A barra de reversão, efetivamente, foi esta barra aqui. Esta barra aqui em cima, apesar de muita gente chamar isso de um spinning top, eu considero como uma barra de indefinição. Como a gente pode ver nesse exemplo, a barra de reversão é esta barra aqui, pois é uma barra com mais de 50% de corpo, com tamanho expressivo, com relação ao tamanho da barra anterior, tendo corpo inclusive maior do que o tamanho da barra anterior e revertendo vários fechamentos anteriores. Quantos mais fechamentos anteriores a barra de reversão conseguir reverter, melhor. Vamos dar uma passadinha no gráfico então para procurar alguns exemplos dessas barras que eu mostrei para vocês. Está na tela para vocês um gráfico do índice futuro de 5 minutos, onde eu vou mostrar para vocês algumas dessas barras que a gente falou na aula anterior. Por exemplo, a barra 22 pode ser considerada uma barra de reversão. Por quê? É uma barra que tem mais corpo do que sombra, ela reverte vários fechamentos anteriores e o seu corpo é pelo menos metade do tamanho da barra anterior. Nesse caso, na verdade, a barra é inclusive maior do que a barra anterior, correto? Então essa barra 22 pode ser sim considerada uma boa barra de reversão. Note que a barra 22 também tem características de uma barra de tendência. É uma barra com mais de 50% de corpo. Qual é o problema dessa barra para ela não ser considerada uma barra de tendência e sim uma barra de reversão? Ela não gera deslocamento, ou seja, o mercado vinha de um movimento de queda. O deslocamento, para que seja considerado uma boa barra de tendência, deveria ser na direção do movimento. Neste caso, ela reduz o deslocamento do mercado, porque o mercado vinha no movimento vendedor e acabou que a barra 22 foi uma barra que, ao invés de colaborar que o movimento continuasse acontecendo na direção anterior, ela faz com que o mercado volte para preços que estavam sendo negociados anteriormente. Então, ela não é uma barra de tendência, ela é considerada uma barra de reversão por ela reverter um movimento. Esta outra barra, por outro lado, pode ser considerada uma barra de tendência, porque ela dá continuidade no movimento anterior, tendo mais corpo do que sombra e um tamanho expressivo com relação ao tamanho das barras anteriores. Também fechamento próximo da máxima, neste caso na máxima da barra, então pode sim ser considerada uma boa barra de tendência. Pessoal, só queria esclarecer um ponto que eu acho que é bastante importante, que pode confundir algumas pessoas. Algumas pessoas podem argumentar que esta barra apontada como barra de tendência também é uma barra de reversão. Esta barra aqui sim é uma barra de reversão, assim como também é esta barra anterior aqui, porque elas interrompem o deslocamento que vinha acontecendo nesse canal estreito sem deslocamento de baixa, e estas barras são barras compradoras, portanto, elas não contribuem para que o mercado continue com o deslocamento na direção do canal, que é um canal de baixa. Esta barra que foi identificada como barra de tendência dá continuidade ao movimento de reversão que foi iniciado na barra anterior. Portanto, elas têm características diferentes, porque este movimento somado destas duas barras gera provavelmente um novo ciclo de mercado, por conta
da composição da perna ser diferente da composição das pernas que vinham acontecendo dentro do canal estreito, sem deslocamento. Vale lembrar também que a gente vai ver ciclos e pernas mais a fundo nas próximas aulas, então não se assustem se vocês não entenderam completamente o que eu estava falando referente ao canal estreito sem deslocamento, que é um ciclo específico de canal com correções curtas e rasas, mas que não são geradas pernas com força na direção do movimento, ou se vocês não entenderam completamente ao que eu me referia quando eu falava de pernas, mas fiquem tranquilos que isso a gente vai abordar nas próximas aulas. Já esta ou esta barra podem ser consideradas barras de indefinição, pois elas não acrescentam deslocamento no movimento que vinha acontecendo, nem na barra anterior, fecham próximo do seu ponto de abertura, corpo muito parecido ou proporção de corpo e sombra próximos a 50% e não geram deslocamento no mercado. Apesar dessa barra fechar com o corpo vendedor, é um deslocamento pequeno, inclusive menor do que a barra de reversão que a gente viu anteriormente. Então esses são alguns exemplos de barras de tendência, de indefinição e de reversão que a gente vai encontrar ao longo do desenvolvimento do preço. Um outro exemplo de barra de reversão, por exemplo, é essa barra aqui, porque é uma barra com mais de 50% do seu tamanho total como corpo e tendo um corpo que reverte pelo menos 50% do tamanho da barra anterior. Então essa aqui também é uma barra de reversão boa. Então significa que se a barra de reversão é boa, a gente vai operar a barra, né? A gente vai abrir uma venda aqui abaixo da barra, está por cima da barra, a gente vai operar o movimento de reversão aqui, né? A reversão que a barra é a barra de reversão, né? Negativo. A barra somente é uma das características que a gente analisa no mercado. Lembrem quando eu falei para vocês lá nos slides de apresentação do curso que eu analiso barras, pernas e ciclos? A barra é apenas uma das coisas que eu analiso. E muitas vezes ela sozinha não é suficiente para que eu faça um trade. Principalmente trades de reversão, que são trades que eu não tenho deslocamento a meu favor. Se formos observar esse movimento como um todo, dá para perceber que este movimento comprador é um movimento bastante relevante. É uma perna constituída por 3 barras em sequência. Uma barra sozinha muitas vezes não é suficiente para que se gere um movimento de reversão suficientemente grande para reverter a perna anterior inteira. Mas isso também é assunto para as próximas aulas, onde a gente fala da constituição das pernas e da sequência das barras que a compõem. Vale notar também que dentro de ciclos, pernas e barras, as barras são o componente mais frágil, porque para que uma barra seja revertida, basta apenas uma outra barra no mesmo tempo gráfico para que essa reversão ocorra. Mesmo que a reversão seja menos provável, e aqui fica a dica do que a gente vai ver na próxima aula, ainda assim basta uma única barra para reverter a barra anterior. Portanto, a barra é o componente mais frágil da análise, mas ainda assim ela tem a sua relevância. Logo após a barra, a gente tem a constituição das pernas, porque a reversão de uma perna inteira é muito improvável que aconteça em uma única barra. Portanto, a barra é o mais frágil, a perna é um pouco mais forte do que a barra, e por último a gente tem o ciclo, porque para reverter a barra basta uma outra barra. Para reverter uma perna, muito provavelmente a gente vai ter que ter uma composição de barras para formar uma outra perna. E para invalidar um ciclo, muito provavelmente nós vamos ter que ter uma composição de pernas, o que vai levar muito mais tempo e uma formação muito mais longa para que o mercado faça essa invalidação do ciclo. Todas essas características sobre as barras que eu passei para vocês agora são características que foram utilizadas no estudo de continuidade dos movimentos que vai ser apresentado na próxima aula, onde eu vou apresentar para vocês uma estatística que mostra que barras de tendência fortes, apesar de ser um pouco contraintuitivo, não acrescentam probabilidade de que a próxima barra seja também uma barra na mesma direção. Isso pode parecer um pouco estranho e eu inclusive fiquei bastante surpreso quando fiz esse teste, porque eu realmente esperava que barras boas de tendência trouxessem probabilidade de que a próxima barra também fosse uma barra que evoluísse para o mesmo lado. Mas a gente vai ver isso só lá na próxima aula, quando eu mostrar um pouco desse estudo que eu fiz e mostrar para vocês então qual que é a real vantagem que a gente tem quando conseguimos identificar um movimento forte como uma boa barra de tendência, por exemplo, ou uma composição de barras que gera uma perna forte com deslocamento. Ah, legal, Renan. E aí, quando é que sai essa aula aí? Eu quero ver esse estudo aí, me mostra, quero ver quando é que sai. Então, galera, a próxima aula vai sair quando o meu canal no YouTube atingir 10 mil inscritos ou quando eu bater 2 mil seguidores no Instagram. Eu fiz um Instagram novo, tá aqui em cima, Renan Price Action. Me segue lá no Instagram. Assim que a gente bater 2 mil seguidores no Instagram ou 10 mil inscritos aqui no canal do YouTube, eu vou liberar para vocês a segunda aula onde eu mostro esse estudo de continuidade e que provavelmente vai surpreender muita gente. Então, se você acha que o conteúdo aqui vai ajudar você a melhorar no seu trade ou que ele pode ajudar pessoas que você conhece a entender um pouco mais de Price Action, compartilhe esse vídeo e a gente se vê na próxima.